Olá, uma escritora que ama a leitura. Nossa conversa de hoje é com Marina Colaçan, poeta, cronista, contista e romancista. Todas as formas de escrita lhe são íntimas. E esta intimidade nasce de uma leitura atenta, constante e apaixonada, como ela nos conta em nossa conversa. Na dica de leituras, 2 vozes e 2 romances na análise dos livros Pauliceia de Mil Dentes, de Maria José Silveira, e Valentia, de Débora Kietzmann Goldenberg. Agora a gente conversa com Marina Colaçan. Marina, vamos falar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua grande experiência de leitora. Você está debatendo muito isso nos congressos que você participa, fazendo uma reflexão sobre o prazer e a importância da leitura. Vamos falar um pouco sobre isso. Como é essa experiência da Marina leitora? Você sabe que eu gostaria que isso fosse de fato transmissível, porque a leitura está sendo muito encarada como que é uma questão econômica, uma questão cultural, uma questão de civilidade, mas ela é uma experiência humana inigualável. A emoção que você tem quando lê não se compara à que você tem quando vive. É outra coisa, porque você está em outro plano. Você sai do seu lugar, entra num plano alheio, você está imune, porque as flechas daqueles índios não vão te atingir, o sofrimento daquela pessoa não é o seu, mas você vivencia o risco, o sofrimento, você se apropria das emoções que estão no livro e as vive sem desgaste. As vive, é como se você estivesse ensaiando a vida, uma coisa paralela. E aí alguém te chama, chegou a hora do almoço, você fecha o livro, vamos aterrissar em Joinville. Onde eu estava, quando o avião foi aterrissar em Joinville, onde estava eu? Eu estava no Japão medieval, em 1000 e pouco, lendo um clássico da literatura japonesa, que é o Genji Monogatari, que é divertidíssimo, devo dizer, é divertidíssimo. Eu estava no Japão, no meio de damas, o Genji, que é o príncipe. Vamos chegar em Joinville. Fecha, pronto, voltei à minha pele. Não é uma maravilha? E tem uma experiência da leitura que é a emoção que essa leitura traz. Eu lembro bem, eu vou contar um episódio rápido aqui que ilustra bem isso. Eu, lendo O Vivo Povo Brasileiro, do João Ubaldo, fiquei encantado pelo Nego Léo e sofri quando ele morreu, né? Ele morre de morte natural e tal, porque enfim. E quando eu contei isso para o João Ubaldo, ele disse: eu tive dificuldade de matá-lo e chorei depois que matei. Né? Quer dizer, essa coisa de se apaixonar pelos personagens a esse ponto de sentir uma morte que a gente sabe que é fictícia, que é uma grandíssima mentira, mas que a gente sente. Como é que você sente isso como leitora também? Isso já foi imensamente estudado, né? Porque é a suspensão da descrença. Você sabe que é mentira. O autor não está te vendendo aquilo como uma realidade, mas a intensidade que ele imprimiu àquela narrativa é como uma descarga elétrica, como uma transmissão de vibrações. Chega a você, como se você fosse um morcego que tem aquele sonar. Você está lendo e o seu sonar interno vai batendo naquelas emoções dentro do livro e te devolvendo, e você está ali dentro. Quando você escreve, você sofre muito, você chora, você se comove, você vai atrelado. O Jorge Amado disse, mais de uma vez, que ele não queria fazer Dona Flor daquele jeito. E que Dona Flor foi se apropriando do seu destino e foi ditando o seu rumo. E ele teve que obedecer. Porque se você cria o personagem com essa força,
ou uma situação com essa força, você vai ter que se ajoelhar a ela e cumprir o que ela quer. Eu lembro de um depoimento dele dizendo que... a Zélia que me contou essa história, que um deles chegou e disse assim: Zélia, essa sua amiga está muito safada. Eu disse: que amiga? Eu disse: Dona Flor, está muito safada. Está vendo? Ela tinha vida própria. Vida própria. E coitada da Zélia que não tinha nada a ver com isso. Ou então o autor também pode fazer a transferência e jogar na personagem a sua raiva. Madame Bovary. Ele não gostava da pobrezinha. Ele odiava ela. Ele ia vomitar no banheiro. Tem cartas dele para amante que ele ia vomitar no banheiro depois de escrever certos capítulos, porque ele não aguentava. Ele podia ter matado ela de muitas maneiras. Podia ter jogado no rio, né? Coitada e tal, tá mal, joga no rio. O Tolstói jogou Karenina debaixo do trem. É uma mortezinha rápida. Não, ele fez ela sofrer dias e dias, espuma na boca, se torcendo de dor, uma coisa horrenda. Por quê? Porque ele não gostava dela. Ela botou nela os seus defeitos, aquilo que ele considerava os defeitos da sua amante, e construiu uma personagem toda... as vigas dessa personagem eram vigas de ódio, não eram vigas de amor. E um ódio contra si próprio, porque depois de certo tempo... próprio, ele claro. diz: Madame Bovary sou eu. Né? E a Madame Bovary também, ela tem essa coisa de uma certa transfiguração do que era a sociedade francesa daquele período. Talvez seja isso um pouco, né? Um reflexo desse ódio dele pelaquela própria sociedade que ele, de certa forma, condenava, né? Quer dizer, há também no autor essa capacidade de fazer no personagem determinados reflexos, né? Sim. Por exemplo, agora está o filme da Ana Karenina. Eu não fui ver. Eu vi pedaços num voo voltando de Bogotá. O sujeito da cadeira em frente do outro lado estava vendo Ana Karenina. Eu estava vendo outro filme, de vez em quando levantava o olhar e olhava lá. E eu não estava gostando do que via, talvez porque também não estava ouvindo o som, e não gostei das figuras dos atores e tal. Mas a Ana Karenina é um retrato muito completo e amplo da Rússia do momento, das transformações, o fim de um tipo de sociedade e a passagem para outra, a suspensão que isso cria. O projeto do Tolstói era fazer esse retrato. São as obras grandiosas que na pós-modernidade têm acontecido menos, né? Não é mais a saga ou o grande mural, não é mais o projeto literário dominante. É como nas artes plásticas, a literatura pós-moderna faz instalação, né? É uma coisa mais entrecortada, mais desestruturadas, como os ternos de um certo período do Armani, que tinham que ser moles, tinham que ser meio assim, para a pessoa que usava dava a estrutura. A pós-modernidade trabalha muito com isso, né? O leitor, o público, o ouvinte, o espectador dá um pouco da sua estrutura à coisa. Mas você ainda sente emoção com a literatura moderna? Você consegue ver algum autor que, de certa forma, lhe emociona na contemporaneidade? Sim. Sim. Me emociona, ou me estimula, ou me provoca. Por exemplo, um autor como Coetzee não me comove, mas me estimula, porque os livros dele são ensaios, na verdade. Me estimula, me faz pensar, me faz refletir, me leva a considerações. E isso porque você sempre foi uma leitora muito atenta e muito visceral, muito envolvida com as suas leituras.
Eu lembro de um depoimento seu sobre a leitura de Dom Quixote, que era quase um épico. Não é? Quer dizer, como é que é essa leitora hoje também diante de todo esse quadro literário? Eu hesito em fazer certas leituras ou as faço diagonais para saber de que se trata. Mas eu estou preferindo preencher as imensas ausências da minha formação do que ler. Por exemplo, eu disse que eu estava lendo o livro japonês. Eu estou preferindo isso. Eu vi o livro, vi algum livro que me chamou a atenção na livraria do aeroporto, que é difícil, né? Porque os livros da livraria do aeroporto, para chamar a atenção da gente só de forma negativa. E eu pensei, eu tenho que ler, mas hoje mergulhar num romance moderno que vai apenas me contar uma história está me atraindo menos do que mergulhar num romance que vai me dar uma época, que vai me dar diversidade, que vai me explicar coisas no sentido, os grandes romances, as grandes obras literárias que você não leu, chegam a você, por exemplo, a Odisseia e a Ilíada, eu só li inteiras há coisa de uns 5 anos atrás. Eu tinha lido em criança, adaptado, e depois você lê um trecho aqui, um trecho acolá, isso percorre toda a tua vida e você não sente até a necessidade de ler completa. Mas, de repente, quando você lê completa, aquilo se encaixa, tac, dá aquele estalo do encaixe. Ah, era disso que estávamos falando, era isso que eu vim ouvindo, ecos, referências por toda parte. Então, essa é a catedral cujos cantos chegavam até mim durante tanto tempo. Eu estou dando preferência a esse tipo de leitura no momento. E a escritora Marina Colaçan? Eu tenho uma grande amiga na televisão, a Solange Calmon, que é apaixonada pelas suas crônicas. Que mulher inteligente! E ela sempre diz que durante muito tempo ela guardava os jornais com suas crônicas com uma ansiedade muito grande, porque ela sabia que ali você estava falando para ela. Né? Isso é uma reação muito interessante, né? Dos leitores que sentem que o escritor está falando para aquela pessoa específica, ela está falando comigo. Né? Quer dizer, como é essa relação sua com seus leitores? Há muito isso na sua experiência de escritora. É muito. É muito de uma coisa de identificação, de aderência. Não são, em geral, digamos, os meus leitores, como a Solange, são leitores eternos. Ficamos juntos, porque eu escrevo para eles. Eles sentem como se eu escrevesse para eles. É uma relação muito comovedora, de enorme gratidão para mim, porque eu não penso neles quando estou escrevendo. E o encontro se dá por caminhos que eu não posso traçar, nem eles. Se dá por caminhos, os mistérios do inconsciente, né? Aonde o teu inconsciente adere e aonde o teu inconsciente desliza por cima e vai embora. Você faz leituras às quais você não adere. Você gosta, você memoriza algumas coisas, mas não são as tuas leituras. E, de repente, você tem um autor ou tem um tipo de leitura que cola em você e você diz, foi escrito para mim. Esse é o momento mais maravilhoso, tanto para o autor quanto para o leitor.
E eu acho que é uma questão de unicidade. Aí os dois colam e fica uma pessoa só. É muito bonito. E você é uma trabalhadora incansável. O que você anda fazendo? Como é que anda o seu trabalho? Mas é porque eu vou te dizer, quando eu estou escrevendo, eu fico numa felicidade. É um negócio quase indecente de confessar. Eu fico numa felicidade, embora seja cada vez mais difícil escrever, porque é claro, você fica mais exigente, você não quer se repetir, você vai em busca de novos caminhos, de novas coisas, mas é de uma plenitude esse trabalho. Desenhar também, pintar também, mas escrever talvez seja mais. Eu ando fazendo muitas coisas porque o princípio do ano sempre é de escrita, né? Então, sai agora um livro que eu escrevi o ano passado, que se chama Hora de Alimentar Serpentes. É um livro capcioso. São mini-contos, é temático. Meus livros de mini-contos são temáticos, eu gosto que sejam, eu preciso que sejam. E o tema desse livro passa batido, o leitor não precisa se dar conta, ele é temático para mim. É um discurso com a minha cultura, ou seja, a cultura que eu recebi, os dados culturais que eu recebi. A partir de um conto de essa faz-se um outro conto, a partir de um quadro do Hopper faz-se um conto, a partir de uma foto de não sei o que faz-se um conto. O leitor não precisa perceber isso, mas essa foi a estrutura para mim. Gostei muito de fazer esse livro, vamos ver o que acontece com ele. E a minha escrita está cada vez mais condensada. Sai esse e sai um outro livro infanto que se chama Breve História de um Pequeno Amor, que é uma história verdadeira, e sai no Brasil e sai na Colômbia também, esse ano. Agora, daqui a pouco, sai. Deve estar pronto para o salão. Então, sai agora antes de julho. E eu estou entregando um livro novo à minha agente Lúcia Riffe, um livro novo de contos de fada que se chama Como uma Carta de Amor. E eu consegui, este ano, completar uma coisa maravilhosa. Não sei por que para mim é tão maravilhoso e tão importante, mas eu escrevi na vida e completei com o trabalho desse ano mais de 100 contos de fada. E eu acho isso muito bom. Não tenho conhecimento de uma outra obra na modernidade em contos de fada com essa dedicação, com essa quantidade de trabalho. Pelo menos, certamente, não na América Latina. É um trabalho muito especial dos contos de fada, diferente de tudo. E eu sempre pensei, eu quero fazer mais de 100. E, de repente, tenho 108. Que maravilha. Muito bom, muito bom. Vou ver se eu faço alguma coisa com isso. Tá bom. Vamos rodar, vamos comemorar. Marina, obrigado por sua participação aqui no Leituras. É sempre um prazer imenso. Não, o prazer é meu porque você é um entrevistador maravilhoso. Você tem muita empatia com os teus entrevistados. Obrigado. Muito bom. A diversidade de vozes certamente é a mais forte marca da literatura contemporânea. Nela cabem agora todos os tons e todas as cores, e as cidades, com seus tantos labirintos, são o cenário perfeito para esta polifonia. Maria José Silveira enxergou isso com perfeição em seu 10º romance, Pauliceia de Mil Dentes, lançado pela Prumo. O enredo básico conta da invasão de um escritório de advocacia por um jovem milionário e apaixonado.
A partir desse ponto, a espera é por uma narrativa onde a violência urbana mais uma vez predomine. Maria José, no entanto, não trabalha com obviedades. O fato inicial serve apenas como ponto de partida para um mergulho profundo e lírico na megalópole São Paulo. Sua vida intrincada, onde se cruzam todas as raças, todos os sotaques e todas as classes sociais, está presente neste livro. E com ele, Maria José retoma o romance de ideias, onde antes de contar uma história, medita sobre os dramas e aflições que domam seus personagens. E a gente sai dessas páginas mais humanizado, pois passa a entender com mais clareza e carinho a cidade que nos encanta e devora. Vidas de outros ritmos, sem os barulhos modernos, mas com todas as dores de uma construção lenta e constante. Assim se faz o romance de estreia de Deborah Kitzmann Goldenberg, Valentia, lançado pela Grua. Durante a Guerra da Cabanagem, revolta nativista que tomou conta do Pará entre os anos de 1835 e 1840, um índio, o herói Sumaúna, nascido no ventre de uma nobre francesa, põe à mostra todas as suas virtudes e medos. O interessante na prosa ágil e dinâmica de Débora é a capacidade de humanizar seus personagens com a dualidade de sentimentos. Ninguém é plenamente bom, ninguém é plenamente mal. Há uma dosagem precisa e necessária dos dramas e paixões que carregam. Assim, o evento histórico, antes de servir como base primária do livro, é pano de fundo, esboço para se dizer da construção de uma outra pátria, mas libertária e poderosa. Todo sonho, no entanto, fica retido na força do império, e esta é a lição da narrativa. Nem sempre a justiça prevalece. Narrativas belas, líricas e reais. Pauliceia de Mil Dentes, de Maria José Silveira, e Valentia, de Deborah Kitzmann Goldenberg. O Leituras de hoje fica por aqui, e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.